Mary e John estavam casados há apenas 2 semanas quando receberam a notícia. Ela estava grávida. Os dois se entreolharam com os olhos brilhando, tomados por uma alegria que parecia não caber no peito. Eles abraçaram aquela nova fase com entusiasmo, prontos para construir juntos a família que tanto sonhavam. Durante toda a gravidez, John foi um verdadeiro parceiro. Acompanhava Mary em todas as consultas, segurava sua mão nos exames e sorria ao ver o bebê se mexendo na tela. Em uma dessas consultas, o médico os tranquilizou. O bebê estava saudável e forte. John, com os olhos marejados, afastou delicadamente uma mecha do cabelo de Mary enquanto observavam um monitor, cheios de expectativa. Mary sentia o coração se aquecer ao ver o quanto seu marido estava envolvido naquela espera. Juntos, prepararam o quartinho do bebê com carinho, escolhendo cada detalhe com amor. Quando Mary completou 28 semanas, suas amigas organizaram um chá de bebê. Era um dia leve, cheio de risos, presentes e abraços. Mas de repente, no meio das conversas, uma dor violenta atravessou seu corpo. Ai! Ela gritou, segurando a barriga com força. As contrações eram intensas e inesperadas. Assustadas, suas amigas correram para ajudá-la. O que foi, Mary? Tá tudo bem? Tentaram entender, preocupadas. Tá doendo muito. Acho que o bebê tá chegando. Preciso ir pro hospital agora. Por favor, me ajuda. Disse, ofegante. Claro. Vou ligar pro John também, respondeu Ellen, já a amparando enquanto Mary se levantava com dificuldade. No hospital, o médico confirmou. O trabalho de parto havia começado. John chegou a tempo de ver o início do nascimento. E logo veio a surpresa. É uma menina, anunciou o médico. Confuso, John olhou para Mary, ainda segurando sua mão. Como assim? O ultrassom não mostrou que era um menino? Você lembra daquela noite no café, quando a gente falou que queria uma filha? Mas antes que pudessem processar, o médico interrompeu. Espera, tem mais um. Lá está ele. É um menino. Revelou, enquanto outro bebê nascia. Mary e John estavam agora com 2 filhos nos braços. Um casal perfeito. Mas ainda não tinha acabado. De repente, outra contração violenta tomou conta de Mary, e mais um bebê veio ao mundo. 3 bebês. John mal conseguia respirar, chocado com a cena. Ele tinha ido esperando apenas um filho, e agora tinha 3. Os recém-nascidos, prematuros de 28 semanas, foram levados direto para a UTI neonatal. Mary foi encaminhada à recuperação. John ficou para trás, perdido em pensamentos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Procurou o médico em busca de respostas. Como isso é possível? Como a gente não soube antes que eram trigêmeos? Perguntou, ainda desnorteado. Às vezes o ultrassom não capta tudo, especialmente se os bebês forem pequenos e estiverem em posições que dificultem a visualização. É raro, um caso em 1 milhão. Vocês tiveram sorte, explicou o médico. Mas John não se sentia sortudo. Em vez de alegria, um peso enorme tomou conta dele. Enquanto Mary e os bebês permaneciam no hospital, ele voltou para casa. Antes de sair, disse apenas, me avisa quando vocês puderem voltar. 5 dias depois, Mary e os bebês, que ela chamou de James, Anna e Charles, receberam alta. Ela voltou para casa cheia de esperança, esperando ver o marido animado. Mas o caminho de volta foi silencioso e tenso. Tá tudo bem, John? Ela perguntou, desconfiada. Ele apenas deu de ombros e murmurou algo incompreensível. Em casa, John finalmente perguntou se os bebês precisavam de algo. Mary sorriu, achando que ele estava começando a se adaptar. As fraldas acabaram no hospital. Você pode comprar mais? Pediu, com ternura. Claro. Já volto, respondeu ele, antes de sair. Mary ficou sozinha com os trigêmeos. Era a primeira vez que os tinha todos ali, sob seus cuidados. Com um carinho imenso, colocou cada um no berço e sussurrou. Oi, meus amores, o papai foi comprar fraldas, então se comportem, tá bom? Sem surpresas por enquanto, hein? Quando eles adormeceram, Mary resolveu preparar algo rápido pro jantar, um macarrão com queijo, enquanto esperava John voltar. Mas o tempo passou, e nada dele. Logo, os 3 bebês começaram a chorar ao mesmo tempo, e Mary entrou em desespero. Sozinha, sem conseguir acalmá-los todos ao mesmo tempo, tentou ligar para John. A ligação foi direto para a caixa postal. Oi, onde você tá? Tá tudo bem? Tô começando a ficar preocupada, por favor me liga, implorou, deixando uma mensagem. Mais 1 hora passou.
Nova tentativa. O celular agora estava desligado. Desesperada, Mary ligou para a polícia. Eu só quero saber se esse número ainda está ativo. Meu marido saiu e não voltou. Tô com medo que algo tenha acontecido, disse, com a voz tremendo. A atendente rastreou o sinal. Senhora, o número está ativo. Seu marido está dirigindo pela rodovia. Não houve nenhum acidente. Ao ouvir isso, Mary desabou. Por quê? Chorava, enquanto os bebês gritavam junto no fundo. O que eu fiz para merecer isso? Sozinha. Com 3 recém-nascidos. E um marido que, simplesmente fugiu. Alison se sentia sufocada, sobrecarregada, sem ninguém por perto para ajudar. O medo tomava conta. A angústia crescia a cada minuto sem notícia de John. Sem conseguir mais suportar, decidiu procurar Frank, o melhor amigo de John, na esperança de encontrar alguma resposta. Na manhã seguinte, bateu na porta dele com o coração apertado, lembrando da amizade inseparável entre os dois. Tudo tinha mudado de uma hora para outra, e ela precisava de respostas. Oi, Alison. Que bom te ver, entra, disse Frank, surpreso e sorridente ao vê-la. Quero um café. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem forças para falar. O coração batia acelerado. Olha, eu entendo que o comportamento do John possa parecer estranho, mas para mim, não foi nenhuma surpresa, disse ele, colocando a xícara sobre a mesa. Você chegou a vê-lo depois que ele saiu de casa? Tiveram algum outro contato? Alison fez que sim com a cabeça, e os olhos dela refletiam o pânico e a dor. A gente discutiu, revelou Frank. Tentei fazer ele entender que o que estava fazendo era errado, que ele precisava ficar e cuidar de você e dos bebês. Mas ele simplesmente recusou. Frank percebeu o olhar machucado de Alison e decidiu ir mais fundo. Tem algo sobre o John, sobre o relacionamento de vocês, que você precisa saber. Alison franziu a testa. Achava que Frank sabia de tudo sobre ela e John. Como assim? O que mais eu não sei? Você lembra da primeira vez que viu ele? Perguntou Frank. Os olhos de Alison se encheram de lágrimas. Como esquecer? Era uma sexta, eu tava no meu turno no café. Ele e você estavam com um grupo, era o aniversário de alguém. Lembro do John rindo alto e brindando. Era o aniversário do Sam, confirmou Frank. Mas tem uma coisa que você ainda não sabe. As lágrimas desciam enquanto ela revivia aquela noite. O John e o Sam, os dois estavam interessados em você, Frank continuou, a voz mais baixa. Estavam bêbados e começaram a discutir sobre quem ia te conquistar primeiro. Mas não parou por aí. Eles fizeram uma aposta. Que aposta? Perguntou Alison, assustada. Frank hesitou, mas não tinha como esconder mais. Mary, isso vai doer, mas você precisa saber. O John apostou $1000 que conseguiria dormir com você naquela noite. O chão pareceu sumir dos pés de Alison. O quê? Ele apostou. Antes que ela conseguisse reagir, Frank continuou. Na hora, a gente achou que era só uma piada sem graça. Mas depois, ele levou a sério. Se comprometeu com a ideia, começou a te cortejar, e acabou se casando. Então ele casou comigo por causa de uma aposta. A voz dela tremia, quase sem sair. Não, não foi só por isso. Ele passou a gostar de você, de verdade. Mas o problema é que o John nunca soube lidar com compromisso. Quando vocês se casaram e tudo ficou sério, ele começou a se sentir preso. E aí vieram outras mulheres. Outras? Ele me traiu? Perguntou Mary, em choque. Infelizmente, sim. Era do jeito dele. Enganar, esconder. Em certo momento ele quis se divorciar, mas teve medo. E quando você engravidou, ele surtou. E com o nascimento dos trigêmeos, ele entrou em pânico. Fugir foi a única saída que ele enxergou. Meu Deus, Frank, você ia sempre lá em casa, por que nunca me contou? Ele me deixou sozinha com 3 bebês. Alison chorava desesperadamente. Como eu vou sobreviver agora? A cabeça latejava, o rosto inchado de tanto chorar. Ela andava de um lado para o outro na sala de Frank, tentando ligar para John, mas o celular continuava desligado. Calma, Alison. Bebe uma água. Me dá 5 minutos e eu te levo para casa, disse Frank. No caminho, ela agradeceu a vizinha que cuidou dos bebês enquanto esteve fora. Com um sorriso forçado, despediu-se da mulher e convidou Frank para entrar. Eles são lindos, sussurrou, acariciando os cabelinhos dos filhos. O John devia estar aqui. Pelo menos pelos filhos. Frank concordou.
Depois que ele foi embora, Alison tentou amamentar os bebês e colocá-los no berço. Estava tão exausta que nem conseguia mais chorar. Sentou-se ao lado deles e adormeceu ali mesmo. Na manhã seguinte, foi despertada por uma campainha insistente. O coração disparou. John? Gritou, correndo até a porta. Mas ao abrir, a decepção veio como um soco. Frank, murmurou, desanimada. Eu te liguei, mas você não atendeu. Trouxe umas coisas para os bebês, disse ele, carregando uma sacola grande de fraldas e mantimentos. Espera aí, que tem mais no carro. Naquele dia, Mary teve uma surpresa que jamais esperava. Frank apareceu sem avisar. Mas o que realmente a deixou em choque foi ver o cuidado imenso que ele e Carrie estavam dedicando aos seus bebês. Quer um café? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Não, obrigado. Eu preciso ir. Quem sabe outra hora. Ele respondeu, já se afastando. Com a ajuda de Frank, Alison sentiu um alívio que há muito tempo não experimentava. Ela estava no limite, sem fraldas, sem o básico, e com 3 filhos pequenos nos braços. Os primeiros dias foram um pesadelo, noites em claro, choro constante, e uma solidão que parecia esmagá-la. Mas então, Frank começou a aparecer cada vez mais. E com cada visita, a vida dela começava, aos poucos, a voltar pro lugar. Mary, que jurava ser forte o suficiente para aguentar tudo sozinha, acabou percebendo que, sem Frank, não conseguiria continuar. Ele fazia tudo por ela. Ajudava, acolhia, dava forças. Até se ofereceu para cuidar dos trigêmeos enquanto ela ia a entrevistas de emprego. E deu certo. Logo, Mary conseguiu uma vaga como advogada em um escritório respeitado. Seus dias viraram uma maratona entre audiências, mamadeiras e fraldas. Mas com Frank por perto, ela não estava mais sozinha. Mesmo com o pé atrás no começo, ela não conseguiu impedir aquele homem de amar os filhos dela como se fossem dele. E eles retribuíram. James, Anna e Charlie se apegavam cada vez mais a ele. Pararam de pedir parques caros ou brinquedos luxuosos. Bastava ter Frank com eles. Ele virou o pai que eles nunca tiveram. E aos poucos, o coração de Alison começou a amolecer. Eles começaram a namorar, devagar, com cuidado. O mais importante era garantir que os filhos estivessem confortáveis com Frank no papel de pai. Quando os pequenos aprovaram, Mary e Frank se casaram. Uma cerimônia simples, mas cheia de amor. 12 anos se passaram. Muita coisa mudou. As feridas deixadas por John ainda sangravam em silêncio, mas Mary e Frank tinham construído algo incrível juntos. Sucesso, estabilidade e 3 filhos maravilhosos. Tudo parecia perfeito, até o dia em que a secretária de Mary ligou, pedindo que ela descesse para assinar um pacote. Na recepção, ela não acreditou no que viu. John? Ela soltou, quase sem ar. Seu ex-marido, o homem que a abandonou com trigêmeos recém-nascidos, estava ali. Ela o levou até seu escritório no 3º andar, sem tirar os olhos dele. Eu ensaiei essa conversa milhões de vezes no espelho, ela disse, sentando-se com firmeza. John ficou pasmo. A mulher diante dele era outra. Forte. Imponente. Transformada. No começo, eu senti sua falta. Acreditei que você voltaria. Mas depois, descobri coisas. E comecei a te odiar mais do que te amei. Eu queria que você visse o que perdeu. Irônico, né? A gente se reencontra justo aqui. Não tenho muito a dizer. Só uma pergunta. Como você teve coragem de fazer aquilo comigo? Não foi tudo culpa minha, John tentou justificar. Eu tava assustado. Jovem demais. A gente foi rápido demais. Casamento, filhos. Eu não tava pronto para ser pai de 3. Jovem? Mary explodiu. Você tinha 27 anos, John. Já era bem crescidinho. Ou quer que eu te lembre da aposta que fez com o Sam? Ele empalideceu. Aposta? Que aposta? Você fingiu me amar. Fingiu querer uma família. Me traiu com várias mulheres, e quando achou que era demais, simplesmente fugiu. Me deixou sozinha com 3 bebês. John ficou sem chão. Ele esperava a raiva, sim. Mas não esperava que ela soubesse da aposta, das traições, de tudo. Como você sabe disso? Frank me contou. Mary disparou. Ele ficou. Ele cuidou de nós. Ele fez o que você deveria ter feito. Vocês, estão casados? John perguntou, gaguejando. O silêncio dela respondeu. Mas o que ele pensou em seguida foi ainda pior. Então foi com o Frank.
A aposta era com ele, não com Sam, ele pensou, sentindo a bile subir. Ele viu ali uma chance. Uma oportunidade suja. Allison, você devia me agradecer por ter ido embora. Olha pra mim. Não tenho nada. Um emprego medíocre, dívidas até o pescoço. Se eu soubesse que você tinha virado isso tudo, eu teria voltado pedindo ajuda. Você tá bêbado? Mary gritou. O que mais dá pra esperar de você? Me ajuda, por favor. Eu preciso de dinheiro. Ele implorou. Você me deixou. Deixou as crianças. Nunca olhou pra trás. E agora quer o quê? Misericórdia. Sai daqui, John. Vai embora. Eu nunca mais quero te ver. E por favor, não ouse cruzar meu caminho de novo. Agora, sai daqui. Gritou Allison, com os olhos em chamas, enquanto escancarava a porta e expulsava John ali mesmo, sem cerimônia. Resmungando, ele foi embora, mas não desistiu. Ficou num café próximo, espreitando, esperando ela sair do trabalho. Então é aqui que ela mora agora, com um maridinho novo, murmurou com um sorriso debochado, observando Allison e Frank se abraçarem na porta de casa. Chegou até a ver os filhos, James, Anna e Charles, correndo pelo quintal, felizes. No dia seguinte, ele voltou, esperou Allison sair para o trabalho e bateu à porta. Frank se assustou ao abrir. John? Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Antes que Frank terminasse a frase, John empurrou a porta e entrou sem pedir licença, sentando-se no sofá como se fosse o dono do lugar. Como você descobriu onde a gente mora? Frank perguntou, já tenso. Nada mal, hein? Meu melhor amigo. Seduzindo minha esposa pelas minhas costas. Palmas pra você, Frank, John zombou, rindo, enquanto Frank ficava cada vez mais incomodado. Por sorte, a casa estava vazia. O que você quer? Por que você veio aqui? Como teve coragem de fazer isso comigo? Você sabia que eu amava ela. Amava. Se amasse mesmo, não teria fugido, deixando ela e as crianças para trás, retrucou Frank, firme. Esqueceu da aposta. Aquela noite no café, a gente apostou nela, lembra? Eu me apaixonei por ela no instante em que vi. E você também. Mas no fim, quem ganhou fui eu. Eu fiquei com ela. John falava enquanto observava cada detalhe da sala luxuosa. Eu era feliz, até ela engravidar. Aí foi uma alegria em dobro. Só que eu não estava preparado para ver 3 bebês. 3. Era demais. Então fugi. Não consegui lidar. Frank franziu o rosto, enojado. As pessoas não fogem da própria família, John. Mas John ignorou completamente a crítica e partiu direto pro que queria. Não tô aqui para discutir. Só quero $5.000. O quê? Frank mal acreditou no que ouviu. Isso mesmo. Só um pouquinho, para manter minha boca fechada. Me ajuda a pagar umas dívidas, resolver uns pepinos. Em troca, seu casamento com a Allison continua intacto. Agora imagina se ela descobre da aposta. Que não foi com você. John ameaçou, descaradamente. Frank ficou paralisado. Nunca pensou que a situação chegaria a esse ponto. Depois de alguns segundos, respirou fundo e respondeu. Tá bom. Mas preciso de um tempo. Tudo bem. Sábado é o prazo. Não esquece, disse John, dando um tapinha sarcástico no ombro de Frank antes de sair. Na sexta-feira à tarde, Frank sacou os $5.000 da conta conjunta com Mary, torcendo para ela não perceber. Mas ele não contou com um detalhe, o alerta no celular dela. Assim que recebeu a notificação, Mary ligou imediatamente. Oi, amor, não é por nada, mas, por que você sacou $5.000? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sem saída, Frank confessou tudo. Foi o John. Ele ameaçou contar sobre a aposta. Ele disse que ia acabar com tudo entre a gente. Eu fiquei com medo. Allison, eu te amo. Eu não suporto a ideia de te perder. Mas, para surpresa dele, Mary caiu na gargalhada. Você tá falando sério? Disse, rindo. Você achou mesmo que eu ia terminar com você por causa de uma aposta idiota feita por 2 idiotas bêbados há 1000 anos? Frank, eu odeio o John. Não pela aposta. Mas porque ele me abandonou com 3 bebês. Tudo isso já ficou no passado. Quando eu chegar em casa, a gente conversa melhor, tá? Frank desligou ainda atordoado. Esperava gritos, raiva, um escândalo. Mas recebeu perdão. Mais tarde, quando Mary chegou,
Ele tentou se explicar de novo, mas ela o interrompeu com um beijo e disse: Já passou. Vamos viver em paz. Agora deixe eu fazer uma comidinha pra gente. Mas enquanto mexia nas panelas, algo queimava dentro dela. Ela queria sentir pena do John. Queria. Mas, chantagem? Isso era imperdoável. Determinada, Allison chamou Frank e foi direta. A gente vai denunciar o John. Isso não pode ficar assim. Ele tem que pagar por tudo que fez. Frank concordou na hora. Juntos, reuniram provas, prints de mensagens, gravações. Documentaram cada ameaça, cada tentativa de extorsão, e até o histórico de anos de inadimplência com pensão. Com tudo em mãos, foram à polícia. As autoridades, impressionadas com a riqueza de detalhes, iniciaram uma investigação imediatamente. Não demorou muito para a verdade vir à tona. John foi desmascarado. Preso por chantagem e por ter ignorado a obrigação com os filhos por mais de uma década. A notícia explodiu na comunidade. Ninguém imaginava o quanto ele havia se tornado desprezível. No julgamento, as provas foram esmagadoras. Testemunhas descreveram a frieza, as manipulações, a fuga covarde. A arrogância de John desmoronou diante do juiz. A sentença foi pesada, justa e definitiva. Com ele atrás das grades, Allison e Frank finalmente respiraram em paz. A escolha corajosa de buscar justiça trouxe alívio não só para eles, mas impediu que outras pessoas fossem vítimas do mesmo tipo de abuso. No fim, o amor venceu. E mais forte do que nunca.